Boa noite a todos. Tudo bem. Boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento a Cristo, para que possamos dar início a mais essa reunião de misericórdia. Vamos primeiramente agradecer a Deus por estarmos aqui, unidos em seu nome, buscando os seus ensinamentos, a sua sabedoria. Peço auxílio aos mentores espirituais nos trabalhos de hoje, para que transcorra na mais perfeita ordem, para que assim possamos auxiliar a todos os irmãos que foi permitida a entrada neste lar e a todos que ficaram como ouvintes do lado de fora. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Por favor. Abre mais para cá, que aí não é prece. Mas no finalzinho é só oração. Então vamos fazer. Vamos rezar, né, Simone? Obrigada, Simone. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações e que possamos nos alimentar da palavra de Deus, trazendo para junto de nós aquilo que for necessário para o nosso crescimento e o nosso entendimento sobre a nossa existência e o porvir. Caiu no capítulo 23. Não vim trazer a paz, mas a espada. Aqui já de início, deixa eu só dar uma olhadinha no tamanho. Não vim trazer a paz, mas a espada. Na Bíblia, em Mateus, capítulo 10, versículo de 34 a 36, diz o seguinte: Não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer-lhe paz, mas a espada. Não vim separar o homem, porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. E ainda em Lucas, no capítulo 12, versículo de 49 a 53, diz assim: Eu vim trazer fogo à terra, e que quero eu, senão que ele se acenda? Eu, pois, tenho de ser batizado num batismo, e quão grande não é a minha angústia até que ele se cumpra. Vós cuidais que eu vim trazer paz à terra? Não,
Vos digo eu, mas separação, porque de hoje em diante haverá, numa mesma casa, 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididas o pai contra o filho e o filho contra seu pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra sua nora e a nora contra sua sogra. Esse capítulo, ele faz parte da moral estranha dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. E por que é a moral estranha? Porque se trata de passagens que Jesus disse, né? E que muitas das vezes as pessoas ficam assim, pensando, né? Como pode Jesus ser dito determinadas coisas que pareciam à primeira vista um contrassenso, né? Como que ele poderia afirmar que ao invés de trazer realmente a paz, ele veio trazer a guerra, veio trazer a discórdia, o desentendimento, colocar uns contra os outros? Justamente Jesus que, na verdade, ele sempre pregou o amor, o perdão, né? A misericórdia, o respeito entre as pessoas, por mais divergentes que fossem os pensamentos. É porque Jesus tinha uma capacidade de visão muito ampla, muito grande. Ele era capaz de ver o que iria resultar as palavras que ele dizia. Muito embora fossem de amor, de misericórdia, de brandura, o que está realmente praticamente descrito ali, são assim realmente as palavras dele. Mas ele sabia que havia uma guerra interna dentro do ser humano, e essa guerra interna dentro do ser humano, ela se traduz no social, no ambiente doméstico, na sociedade. Por quê? Quando Jesus vira e diz sobre o perdão, por exemplo, ele não imaginava assim que todo mundo agora compreendeu o que é o perdão, né? Eu falei, todo mundo compreendeu, então todo mundo agora vai se perdoar. Ele não pensava assim. Ele sabia que ao dizer essas palavras, alguns se convertem, alguns compreendem, alguns vão fazer com que realmente se frutifique e vire uma verdade na sua vida. Outros não. Por quê? Porque eles se deixam corromper pelos interesses do mundo. E quando isso acontecem as desordens, acontecem as guerras, acontecem a busca do interesse próprio. Então veja que cada cabeça é uma sentença, cada pessoa absorve a palavra que Jesus deixou, os ensinamentos de Deus de uma forma e em um tempo. E sendo assim, como imaginar que as pessoas realmente iriam se converter só porque conhecem a palavra de Jesus? Não seria assim. Ele sabia que as pessoas iriam se degladiar por causa do coração do ser humano, e não por causa das suas palavras em si. Né? A gente, às vezes, presta atenção que, independente, né, da religião ou da doutrina que as pessoas sigam, todas estão buscando o reino de Deus. Algumas propõem um reino de Deus, né, que é exterior, né? Aquele reino de Deus que basta você frequentar um templo que você vai, ao desencarnar, ao morrer, você vai ou para o inferno ou vai para o céu. Outras já propõem outros pensamentos. A doutrina espírita compreende o quê? Que o reino de Deus é uma conquista, é uma busca milenar, centenária, aonde cada um de nós vai promovendo, construindo esse reino de Deus através das próprias conquistas, das suas próprias virtudes. Isso é a busca do reino de Deus, até que um dia a gente consiga realmente estabelecer o reino de Deus em nós. Né? Mas o que acontece aqui? Até que alguém resolva colocar a primeira pedra para a construção do seu próprio reino de Deus, há muita coisa errada acontecendo com aquela pessoa. E ela não vai deixar isso acontecer para o outro, para o familiar. Né? Ela vai tentar se degladiar com o pensamento, com imposições, com debates. Né?
Veja que as pessoas, às vezes, dentro de uma mesma casa, por ter religiões diferentes, já não se entendem. E olha que a gente está falando de religião. Agora imagina os outros pensamentos acerca de tudo que existe na vida, né? Então aqui, não é que Jesus quisesse a inimizade, é porque ele sabia que se a pessoa não está pronta para receber uma semente boa, ela a rejeita, ela a massacra. Vejam Paulo de Tarso, né? Como a gente conhece a história de Paulo. Ele afirmava ali, né, que estava defendendo os interesses divinos, o interesse de Deus, até que ele se converteu na estrada de Damasco, né, no encontro com Jesus. Mas até então ele achava, ele estava matando todo mundo que ele julgava que era cristão, né? Estava combatendo ali e achando que ele estava em defesa de algo que era superior, que era divino. Por isso a transformação, né, de Saulo em Paulo. Então veja que dentro de nós também existe isso. A gente combate em nós ou contra aqueles que estão ao nosso redor tudo que a gente não concorda. A gente quer impor o nosso pensamento. Acredita firmemente que a gente tem razão, né? Eu vou defender minha ideia com unhas e dentes porque eu tenho razão. E visto a camisa e parto para a guerra e eu estou defendendo o que eu acho que é o certo. Até que um dia, um clique, né? Igual aconteceu com Paulo. Acende uma luz e você vê, puxa, como eu fiz tudo errado. Até que isso aconteça, quanta coisa a gente vai ter feito de errado. Né? Por isso a necessidade da gente vigiar, se policiar menos o outro, vigiar menos o outro, olhar mais para si, respeitar o outro, né? A verdade é um espelho que se quebrou e todo mundo tem um pedacinho. E olha ali e fala assim, é eu que tenho razão. Então, a gente tem essa consciência de não sermos esses disseminadores da discórdia, da divisão, da incompreensão, né? Aqui o comentário vem assim. Foi mesmo Jesus a personificação da doçura e da bondade. Ele que não cessava de pregar o amor ao próximo. Que disse estas palavras: Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar o filho do pai, o marido da mulher, vim lançar fogo na terra e tenho pressa que ele se acenda? É uma pergunta. Será que foi isso que Jesus disse mesmo, né? Aí veio falando assim, não é uma blasfêmia atribuir-lhe a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não há blasfêmia, nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou. Veja que é uma afirmação dos Espíritos. E elas atestam a sua elevada sabedoria. Somente a forma, um tanto equívoca, não exprime exatamente o seu pensamento, o que provocou alguns enganos quanto ao seu verdadeiro sentido. Tomadas ao pé da letra, elas tenderiam a transformar a sua missão inteiramente pacífica numa missão de turbulências e discórdias, consequência absurda que o bom senso rejeita, pois Jesus não podia contradizer-se. Então veja que o capítulo é moral estranha. Ele tinha noção real do que iria acontecer nos milênios por vindouros depois de que tudo que ele afirmava ali. Mas ele tinha noção de onde é que ele estava semeando aquela semente. Que aqueles corações ainda tinham muita dureza, muita aspereza, e que iria pegar aquela verdade e transformar em coisas muito tristes, como a gente vê, né? Que houve aí uma dominação sanguinária no mundo, intitulada de cristianismo, né? Acendia-se, como se diz, fogueiras para queimar pessoas em nome de Jesus, verdadeiras guerras com o símbolo da cruz e dizendo, é em nome de Cristo que eu te mato, né? Veja como é
O ser humano é capaz de pegar algo bom, ignorar aquilo que era realmente essencial, colocar à parte, que é a palavra do amor, do perdão, da compreensão, da misericórdia, e usar contra o próximo. Jamais querendo colocar ou vestir aquela informação em si. Então, veja como é. Jesus sabia onde ele estava semeando aquela semente e que até realmente surgir alguma coisa de profundo, de realmente dignificante para o ser humano, haveria muitas dores, muitos sofrimentos, né? Muitas pessoas, às vezes, deixaram realmente de acreditar em Deus por conta dessas afirmações absurdas feitas pelos seres humanos e não por causa de Jesus. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não houve uma única que se implantasse sem lutas. A resistência, nesses casos, está sempre na razão da importância dos resultados previstos, pois quanto maior ela for, maior será o número de interesses ameaçados. Então, se na época que Jesus veio, para a sua vida pública e começou realmente a falar sobre o reino de Deus, sobre como que a gente deveria ver Deus, como deveria ser o nosso comportamento frente a nós mesmos e frente à sociedade, como deveria realmente ser uma mudança interior e não cheio de rituais, né? O que houve? Todos aqueles que já faziam parte dos templos religiosos, o que eles fizeram? Eles deram um jeito de crucificar Jesus, de conduzi-lo à morte, porque estava ferindo interesses muito grandes, interesses financeiros, interesses políticos, interesses sociais, interesses de dominação. Interesses que passaram-se 2000 anos e continua ainda as pessoas se movendo pelo interesse. E principalmente, movem-se pelos interesses do mundo e conseguem ser religiosos. É uma dualidade tão grande que, como se diz, nem Freud explica, né? A gente consegue apartar a nossa vida religiosa da nossa vida social, da nossa vida íntima. A pessoa é capaz de frequentar, às vezes, um templo aí 2, 3, 4 horas durante a semana e fala assim, agora foi meu momento religioso. Agora eu vou lá trabalhar, eu vou viver com a minha família. É outra história, não ponho religião. Consegue apartar, né? Uma coisa da outra. E não pode ser assim. Emmanuel diz assim que não existe essa linha divisória entre o que é realmente a nossa vida religiosa e o que é a nossa vida em sociedade. Não existe linha divisória. Tem que ser algo mesclado. A nossa vida tem que ser um eterno altar. Eu vou trabalhar? Não deu para ir no templo há 1 ano. O meu trabalho é minha religião. Esteja ali, de corpo presente, de mente presente, fazendo tudo aquilo que você já conhece de verdade divina. Vai fazer uma comida que seja com todo o amor, com toda a dedicação, que aquilo seja uma oração, o seu ato seja um ato de oração. Ah, vou conversar com alguém. Ponha realmente em todas as suas palavras, em todas as suas atitudes, aquele sentido verdadeiro de religião para você, de Deus, de Cristo, de verdade divina. Não existe a divisão. Ah, eu não tenho tempo, a minha vida está tão corrida, eu não tenho tempo de fazer oração. A sua vida seja uma oração. A sua vida seja uma prece. Mas não é ficar rezando decoradamente, né? Uma oração sequenciada que eu já decorei o dia todo. Ah, agora eu vou enfrentar uma dificuldade. Começa a rezar desesperadamente. Não. A sua atitude, o seu pensamento, a sua forma de agir. Isso é transformar a sua vida em uma vida convertida a Deus, em todos os momentos, né? Eu até digo, convide Jesus para estar com você em todos os momentos, em todos. Não tem esse momento que não tem que ter Deus no meio, não tem que ter Jesus no meio.
Porque nós somos ainda muito equivocados. A gente olha só para aquilo que a gente quer ver e para aquilo que a gente quer acreditar e aquilo que a gente acha que sabe, mas não sabe nada. Né? Se for uma ideia notoriamente falsa, considerada sem consequências, ninguém se perturba com ela. E todos a deixam passar confiantes na sua falta de vitalidade. Mas se é verdadeira, se está assentada em bases sólidas, se é possível entrever-lhe o futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que se trata de um perigo para eles, para a ordem de coisas, por cuja manutenção se interessam, e é por isso que se lançam contra ela e os seus adeptos. A medida da importância e das consequências de uma ideia nova nos é dada, portanto, pela emoção que o seu aparecimento provoca, pela violência da oposição que desperta e pela intensidade e persistência da cólera de seus adversários. Aqui está dizendo, gente, que quanto mais é uma verdade transformadora, é algo que realmente deve se implantar, que é o caso, né, das verdades divinas trazidas pelo Cristo. Estas verdades, elas vão se implantar no seio da terra, no seio de toda a esfera espiritual que rodeia a terra, de qualquer forma. Conosco ou apesar de nós. Vai se implantar, mas até que isso aconteça, muitas coisas ruins podem acontecer. Naquela época, lá atrás, né, depois que Jesus sofreu todos os ataques, né, que houve a sua crucificação, muitos anos se passaram ali, nos quais todos os cristãos sofreram muito, foram muito atacados, mortos, de uma maneira terrível. E até pouco tempo, quando veio o Espiritismo, também, quantos não morreram por conta disso? Os centros espíritas não eram essa passividade que agora a gente pode presenciar. Se tivesse uma reunião, era apedrejamento, as pessoas perseguiam, perdiam trabalho, eram escorraçadas das cidades. Então veja que Jesus sabia de todos os enfrentamentos. E muitas das vezes a gente acha assim, não, Jesus estava falando que veio trazer desordem. É muito superficial isso. É muito vazio. Quem traz a desordem é o próprio ser humano. É o próprio egoísmo, é a própria vaidade, é a própria prepotência, a arrogância do ser humano. Que, né, aqueles que não se curvarem à verdade que é imposta, que é uma lei natural, vai ter que simplesmente se retirar para mundos mais atrasadinhos, né? Compatível com aquilo que faz parte da sua psique, da sua inteligência, do seu desenvolvimento, da sua evolução. E se nós estivermos preparados e a Terra estiver preparada, nós permaneceremos. A parte boa é que nada se perde, né? Deus aproveita os atrasados deste mundo para evoluir os mundos que estão um pouco mais para trás. Né? Então, que nós possamos refletir. Quem é que traz a espada realmente? Será que as palavras de Jesus é que traz a dificuldade? Ou nós é que somos os difíceis, não é? Nós é que convertemos o que é bom em ruim. Que semeamos a verdade de Jesus nos corações e na vida dos outros, e na nossa a gente não semeia nada. A gente só vive com a ilusão que o nosso jardim está belo. Mas, na verdade, está cheio de coisas ruins, cheio de ervas daninhas. Né? E a vida da gente é assim, é como um jardim. A gente tem que prestar atenção o que a gente está cultivando ali. Ervas daninhas, flores, perfumes, coisas belas, trazendo coisas boas, ou será que a gente está semeando ali coisa ruim e achando que o jardim do outro é que nos pertence, que a gente tem que tomar conta? Né? Alguém quer comentar alguma coisa? Ou perguntar, acrescentar? Eu posso acrescentar. Imaginemos nós, há 2000 anos atrás, quando Cristo veio pregar a boa nova do Evangelho. Alguns já eram cristãos, alguns eram
acreditava em Deus, mas a maioria não. E naquela época, o pessoal pagava muitos impostos, mas ficava tranquilo que não tinha perseguição, porque eles tinham pagado o imposto todo. E Cristo veio pregar o reino de Deus e falou que aquele que quisesse acompanhar o reino de Deus teria que ter a capacidade de largar pai, mãe, irmãos e seguir ele, sem ter que arrecadar dinheiro do que deixa para trás. Vocês imaginam uma palavra dessa, o pessoal que está acostumado a pagar e ter o que eles queriam. E a palavra que Cristo pregou não era comprada. Não tinha jeito de comprar. Ou você seguia ela ou não. Aí entra a espada que é falado nesse evangelho de hoje. A espada de Cristo é essa. Para segui-lo, tem que ser de coração e de alma. De conversa ninguém segue a palavra de Deus. Pode até se mostrar perante os homens nas sinagogas, nas igrejas, nas praças, pregando o evangelho, mas de fachada, para mostrar para o povo que eles fazem parte dos filhos de Deus. Eles não fazem isso, não fazem. Entendeu? Então quer dizer, o evangelho que nos é pregado de Cristo é muito bonito, mas ele é muito duro, muito difícil de ser seguido. Muito difícil. Então, o que nos deixa a lição desse evangelho de hoje é isso. Será que nós estamos realmente dedicando o nosso tempo a fazer a palavra de Cristo valer na nossa vida? Será que nós estamos vivendo verdadeiramente a palavra dele? Será que nós estamos tentando forçar a viver uma coisa que nós não tem a mínima vontade de ser? Porque é fácil. É fácil uma pessoa ter tudo e chega alguém e essa pessoa não querer abdicar daquilo que ele tem e poder acompanhar esse alguém. Assim foi Cristo. Agora o difícil é a gente largar, igual hoje mesmo a irmã ali, ó, chegou, falou que perdeu a irmã dela hoje. E olha que ela está aqui. Ela não pode estar junto com a irmã dela. Presta atenção para vocês verem. Mas tenho certeza que Deus está acalentando o coração dela. Por isso ela está aqui hoje. Para ouvir o Evangelho, a palavra de Deus, que vai consolar ela e consolar também a irmã dela que desencarnou hoje também. Deus a tem. Né? Então, o propósito nosso do ser humano é servir a Deus. Não importa como. Um pouquinho que a gente dedicar cada dia da vida nossa para Deus, para nós parece ser um pouquinho, né? Para ele é o suficiente. Porque ele vai ver que a gente está lembrando dele. Às vezes o Evangelho às vezes fala que a gente não pode ficar pedindo muito a Deus as coisas. Mas já pensou se um filho está precisando de qualquer coisa e não pede ao pai dele aquilo que ele precisa? O pai dele até sabe, mas se ele não chegar e pedir, o pai dele vai demorar a fazer aquilo para ele. Mas se ele vier obediente, pedir com amor, com carinho, conversar com o pai dele, com certeza o pai dele vai abreviar aquilo que ele está pedindo para ele. Mesma coisa somos nós com Deus. Nós temos que abaixar a cabeça para ele e conversar com ele de filho para pai. Todos os dias. Todo momento. Não importa a hora, o lugar que ele esteja. Quem faz a igreja dentro da gente é a gente mesmo. Né? Eu acho que esse é o meu entendimento do Evangelho de hoje. Só complementando um pouquinho com relação à justiça de Deus, né? A Simone ressaltou bem quando ela
destaca Saulo, né? Perseguindo os cristãos. Por que ele perseguia? Ele estava agindo em nome de quem? Segundo ele, de Deus. Ou seja, era a verdade de Saulo. Então nós temos que ter muito cuidado com essa prepotência, com esse orgulho, né? Quando nós nos tornamos, né, único e exclusivo com o poder de Deus, né, entre aspas, em nossa mão. Eu estou agindo em nome de Deus. Então Saulo, um dos líderes do Sinédrio, na época, né, religioso, temente a Deus, saiu matando os cristãos em nome de quem? De Deus. Acreditando na sua verdade, acreditando na sua justiça pessoal. E um dos primeiros cristãos, a própria Igreja Católica, os nossos irmãos católicos esquecem disso. O primeiro a ser sacrificado por Saulo foi Estevão, Santo Estevão. É o primeiro mártir da Igreja Católica, né? Saulo dirigiu o apedrejamento de Estevão em praça pública, em nome da sua verdade, em nome do seu Deus. E a gente ouve muito essa expressão ainda hoje. O meu Deus é assim. Não, o nosso Deus é Deus de misericórdia. O nosso Deus é Deus de paz. O nosso Deus é Deus de amor. É Deus de todos, né? E de todos, não é o meu Deus. Ele é o nosso Pai, como Jesus ensina. Pai nosso. Né? Então, olha o cuidado que nós temos que ter quando nós nos achamos dono da verdade. Aí que nós cometemos as grandes injustiças. E quando a gente fala de justiça de Deus, né, lembra? Quando a pessoa contrária, você vai ver, Deus é justo. Quer dizer, Deus é justo por quê? Porque vai acontecer alguma coisa com aquela pessoa porque ela não seguiu da forma que eu queria. Mas Jesus ensina para nós que a justiça de Deus é o quê? A justiça de Deus é amor. A justiça de Deus é amizade. A justiça de Deus é quando nós buscamos a união, né? E para a gente conseguir a união, a amizade, o amor de verdade, né? É aquilo, tem uma coisinha que nós precisamos aprender antes. O respeito. Olha, o respeito. O que significa isso? Eu amo a pessoa que pensa diferente de mim, né? Por quê? Porque eu respeito o pensamento diferente que ela tem de mim. Jesus quer nos ensinar que nós não temos que ser prepotentes e orgulhosos. Esse é o ensinamento dessa lição maravilhosa. Então, a partir do momento que nós passamos a querer defender a nossa verdade, vai existir o quê? A divisão entre o pai e o filho, a mãe e a filha, a nora e a sogra, entre os irmãos. Né? Olha a questão de irmãos. Nós já começamos com os filhos de Adão e Eva. Irmão matando irmão. Então, irmão é uma coisa muito séria. Então, além de irmão, nós temos que aprender a ser companheiro do irmão. Né? E assim é o ensinamento do mestre, entender que a justiça que Jesus nos ensina é o amor.
E nós já aprendemos que não existe nada na Terra que eleve o nosso padrão vibratório, né? Nada, não existe nada que eleve o nosso padrão vibratório ao extremo que não seja o amor. Então, se a gente quiser livrar de todas as doenças, de todas as dores, de todos os maus sentimentos, de todas as más emoções, né, nós devemos aprender a amar por excelência. Porque a gente amando, a nossa vibração vai lá em cima. E com a nossa vibração alta, não existe vírus que nos pegue, não existe bactéria que nos pegue, não existe fungo que nos pegue, não existe doença que nos atinja. É elevarmos a nossa vibração. E a nossa vibração só é elevada ao máximo, né, quando proporcionalmente, diretamente proporcional, nós amamos nessa altura. Né? Então que a gente compreenda isso. Que a justiça de Deus é o amor. A justiça de Deus não é aquela que a gente fala, não, Deus é justo e vai punir o irmão porque ele pensou diferente, porque ele fez diferente de mim. É muito superior a isso. E é isso, que Deus nos abençoe, né? E vamos para a segunda parte. Então vamos para a leitura do livro SOS Prece para Lucila. Deus em nós. Deus, nosso Pai, sentimos o poder de vosso imenso amor envolvendo a nós todos, sem exceção e sem preconceitos. Vós estáis em toda parte, irradiando o manancial da fonte viva, onde bebemos a força de que carecemos para o desenvolvimento de nossas faculdades intelectuais e morais. Estais presente no ar que respiramos, na mãe que amamenta seu filho, no jovem que estuda, no jardim que floresce, no mar que se agita, no sol que todos os dias se levanta. Sentimos vossa energia vibrar por intermédio do trabalhador que cultiva o campo e do médico que, trabalhando, cura. Por todos os lados na natureza, inspiramos vossa magnífica energia criadora, sempre em evolução. Sois a iluminação que está em tudo e a sabedoria que dirige o universo. Podemos perceber melhor vossa presença na simplicidade das coisas. Sois onipresente e onisciente. Sois a perfeição. Moramos na vossa casa e vosso reino é dentro de cada um. Obrigado, Senhor. Em seu nome, buscando seus ensinamentos, a sua sabedoria. Muito obrigada, Senhor. Peço suas bênçãos por todos nós, por todos aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo, a todos que estão acompanhando o Evangelho de seus lares. Peço suas bênçãos a todos os nossos irmãos que estão nos hospitais, a todos aqueles que estão enfermos em seus lares, a todos os idosos, principalmente aqueles que estão no lar de idosos, a todos aqueles que são zelados por sua família. Peço suas bênçãos, Senhor, a todos os pais e mães de família, principalmente aos desempregados. Peço suas bênçãos, Senhor, a todos os irmãos dependentes dos vícios, qualquer que seja o vício, a droga, o cigarro,
o álcool, os jogos, o sexo, a comida, qualquer que seja o vício, Senhor. Peço suas bênçãos a todos os nossos irmãos que estão nas penitenciárias, que necessitam tanto da vossa misericórdia, Pai. Mas peço principalmente a todas as mãezinhas que rezam e rogam pelos seus filhos se converterem para o caminho do bem, saírem do vício, saírem do roubo, né? Toca no coração dessas mãezinhas que tanto sofrem pelos seus filhos. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, damos por encerrada mais essa humilde reunião de hoje, na graça do Senhor Jesus. Que assim seja.